Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um debate do ciclo EduTalks, uma iniciativa da EduLog, da Fundação Belmiro de Azevedo. Por meio da investigação científica e da mobilização da sociedade, o EduLog propõe contribuir para o planeamento estratégico da educação em Portugal, apontando caminhos para o desenvolvimento de um sistema de educação de referência. Neste debate, apresentamos o tema Como pensar a escola com menos jovens. São vários os dados e os estudos que apontam para uma evidente redução demográfica no nosso país e, perante esta realidade, vamos procurar perceber como podem as escolas preparar-se para a redução do número de alunos, se será benéfica a redução do número de estudantes por turma, qual é o impacto pedagógico desta medida e como projetar o futuro educativo de uma população tendencialmente envelhecida. Como convidados temos a professora Cláudia Sarrico, analista de políticas educativas da OCDE, que integra a equipa de revisão de recursos escolares, que fornece análise de políticas e consultoria sobre o uso efetivo de recursos financeiros, humanos e físicos nos sistemas escolares da OCDE. Depois, à minha direita, tenho o professor João Lopes, diretor do Departamento de Psicologia Aplicada da Universidade do Minho, foi membro do Conselho Geral do IAV e representante de Portugal no Center for Educational Research and Innovation, também da OCDE. Depois, o professor João Firmino, da nova School of Business and Economics, que integrou a equipa responsável por um estudo que procura avaliar os efeitos da composição das turmas no desempenho individual dos alunos. E, por fim, a professora Conceição Rego, da Universidade de Évora, que é coordenadora do estudo referente à redefinição de uma rede de ensino superior em Portugal, centrado nos desafios decorrentes da demografia, do crescimento económico e da coesão regional. Antes de partirmos para a nossa conversa, vamos ver uma pequena reportagem que ilustra o tema que vamos discutir hoje. A melhoria das condições sociais que se tem verificado nas últimas décadas nos países desenvolvidos, aliada à adoção de estilos de vida saudáveis, proporcionou um aumento da esperança de vida das populações. Mas, a par de um aumento da esperança de vida, há muito que Portugal se vem confrontando com uma acentuada quebra da natalidade. A conjugação destes efeitos traduziu-se num envelhecimento generalizado da população portuguesa, o que condiciona as opções futuras do país ao nível da organização das escolas, da distribuição dos professores e das ofertas formativas para um mercado de trabalho com necessidades cada vez mais difíceis de prever. Estaremos a preparar a escola e o país para esta redução demográfica? Estará o país a equacionar os recursos humanos, físicos e técnicos necessários a um futuro que se prevê envelhecido? Como pensar a escola com menos jovens? A análise demográfica dos dados das últimas décadas mostra que a população portuguesa aumentou até 2011, a altura do último censo em Portugal. Se no início do século passado éramos pouco mais de 5 milhões, em 2011 a população já quase tinha duplicado. Mas este aumento da população foi acompanhado do seu próprio envelhecimento, fruto de um aumento da esperança de vida e de uma diminuição da taxa de natalidade. Analisando a proporção de grupos etários, verifica-se um decréscimo na percentagem de jovens e um incremento na de idosos. Se entre 1940 e 2011 a percentagem de jovens reduziu para metade, a de idosos quase triplicou. A análise das pirâmides etárias, em particular da sua forma, permite a leitura de alguns aspectos populacionais. Em 1981, Portugal apresentava uma pirâmide de base mediana, com um corpo largo e um topo estreito, própria de países desenvolvidos. Analisando a evolução da estrutura da população em sucessivas décadas, verifica-se que a pirâmide etária da população portuguesa tem estreitado a sua base devido à baixa taxa de natalidade e alargado o seu topo, em resultado da diminuição da taxa de mortalidade e do aumento da esperança de vida. Reflete, por isso, uma população envelhecida. 1982 foi o último ano em que Portugal cumpriu o valor mínimo do Índice Sintético de Fecundidade, que permite assegurar a substituição de gerações, 2,1 filhos por mulher.
Com base em previsões da evolução destes dados, um estudo da Universidade de Évora aponta para uma tendência de diminuição do número de indivíduos entre os 18 e os 30 anos para os próximos anos. Se centrarmos a análise na população entre os 18 e os 24 anos e de acordo com as estimativas obtidas, Portugal poderá assistir a um ligeiro aumento da sua população entre 2020 e 2026, como consequência do aumento da fecundidade que o país registrou entre 96 e 2002. Mas a diminuição global será acentuada até 2035. Se admitirmos um cenário pessimista de elevada mortalidade e baixa fecundidade, a diminuição desta população rondará os 22,8%. Mas mesmo num cenário otimista de baixa mortalidade e elevada fecundidade, a população de jovens entre os 18 e os 24 anos diminuirá a 20,4%. Esta previsão de diminuição do número de jovens é transversal aos seus vários níveis etários e, por isso, aos vários níveis de ensino, o que colocará a curto prazo problemas de organização da rede escolar, da composição das turmas e da distribuição do corpo docente, com consequências na eficiência pedagógica. Mantendo-se a população docente e diminuindo o número de alunos, poder-se-á criar condições para se alcançar um objetivo reivindicado por muitos: a redução do número de alunos por turma, uma medida considerada de grande impacto pedagógico. Analisando o número de alunos por turma, os dados mostram que Portugal se encontra dentro da média da OCDE e da Europa a 22. E se considerarmos o número de alunos por docente, o país apresenta uma situação mais favorável. Mas um estudo da Nova School of Business and Economics mostra que a redução do número de alunos por turma, ainda que benéfica, não aumenta de forma significativa a eficiência pedagógica. Agrupar por turmas estudantes com base no seu aproveitamento prévio tem mais impacto pedagógico, conclusão que não acompanha os princípios de diversidade e inclusão pressupostos nas políticas educativas atuais. Perante a evidência dos números e das projeções, estaremos a preparar a escola e o país para esta redução demográfica? Como pensar o futuro de um corpo docente excessivo e tendencialmente envelhecido? Justifica-se adaptar-se às dimensões das turmas à realidade demográfica? E qual o impacto nos custos para o sistema educativo português? Como pensar a escola com menos jovens? De 1940 a 2011, a percentagem de jovens reduziu para metade, enquanto a população envelhecida quase que triplicou. Portanto, este impacto nas escolas já se começou a sentir há algum tempo. E o que lhe perguntava a professora Conceição Rego é se as escolas já começaram a preparar e que preparação é que estão a fazer para este problema, para esta questão. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Nós, no caso do estudo que desenvolvemos, nós focámos-nos sobretudo nas questões relacionadas com o ensino superior. O nosso estudo já está concluído e, fundamentalmente, aquilo que nós trabalhámos foi o ensino superior. E, efetivamente, a demografia tem uma importância muito preponderante na questão, digamos, do volume de jovens que chegam ao sistema de ensino. Não é? Mas do ponto de vista do ensino superior, eu diria talvez que o ensino superior eventualmente não será o subsistema de ensino que será mais afetado pela redução demográfica, enfim, se se conseguirem verificar alguns pressupostos, entre os quais o alargamento da base de recrutamento dos jovens que podem chegar ao ensino superior. Efetivamente, Portugal, enfim, sobretudo desde a Revolução, tem feito uma progressão imensa na qualificação da população, sobretudo da população mais jovem, e para esta qualificação, enfim, houve vários passos que foram muito relevantes.
a obrigatoriedade do ensino até ao 12º ano é um fator muitíssimo decisivo nesta caminhada relativamente à qualificação da população, mas a proporção dos jovens portugueses que fazem, depois do ensino secundário, a prossecução de estudos para o ensino superior ainda é relativamente pequena e, portanto, por aqui ainda temos uma grande margem para evoluir, digamos assim. Os estudos que nós temos, quer aqueles que foram feitos no âmbito do nosso estudo, quer, inclusive, mais recentemente, projeções demográficas do INE apontam, enfim, todos eles para um cenário de redução da população, quer por via da diminuição da natalidade, quer por via das migrações internacionais negativas, que foi um fenómeno que voltou a assolar Portugal nos últimos anos e, portanto, isso naturalmente vai afetar a capacidade da população portuguesa ter mais crianças e, portanto, ter mais alunos no sistema de ensino. Mas, no entanto, digamos, nós estamos a falar como o vídeo mostrou, de uma percentagem de cerca de 20% e, enfim, aquilo que os analistas consideram é que em Portugal ainda há uma margem, enfim, confortável para aumentarmos a procura de ensino superior em cerca de 50%. Portanto, eu diria que o sistema de ensino superior eventualmente será aquele que, sendo capaz de acomodar mais diversidade, sendo capaz de ir atrair públicos que neste momento, mesmo dentro da população ativa, que nunca frequentou o ensino superior e aí dentro da população ativa nós ainda temos uma debilidade nas qualificações maior do que na população jovem, se conseguirmos recrutar esta maior diversidade de públicos, eventualmente este sistema será aquele que será menos afetado pela quebra demográfica, precisamente pela possibilidade de alargar a sua base de recrutamento. Agora, não nos podemos esquecer que para podermos ter uma maior base de alunos a chegar ao ensino superior, o ensino secundário tem de ser muito eficiente. Tem de ser muito eficiente no combate ao abandono, ao insucesso. Não nos podemos esquecer que neste momento 30% dos jovens não completam o ensino secundário e é uma fatia ainda muito importante, quer em termos educativos, quer em termos sociais, não é? Portanto, o cenário, enfim, para começar, eu diria que é este que está traçado. Não é assim tão negativo para o ensino superior? Pode não ser tão negativo desde que estas premissas sejam asseguradas, digamos assim. Porque, como a professora estava a dizer, há cerca de 60% de jovens que até terminam o secundário, mas que depois não prosseguem para o superior. Fazem falta outro tipo de ofertas formativas no secundário, é isso? Que os leve a querer prosseguir depois os estudos para o superior, professora Cláudia Sarrico? Pois, eu acho que isto também é uma oportunidade, esta quebra de natalidade, não é? Porque depois de ganharmos a batalha da quantidade e de levar as pessoas a participar e do alargamento da escolaridade até aos 18 anos, depois é uma questão da qualidade e de fazer com que as pessoas, de facto, não basta dizer que até aos 18 anos, nós queremos que seja até aos 18 anos, mas que eles, de facto, tenham secundário, não é? E, portanto, isso é importante. Essa resposta, uma das coisas, um dos relatórios que nós fizemos na OCDE chamou-se Responsive School System, ou seja, a capacidade do sistema de ter flexibilidade para responder a dinâmicas demográficas, mas dinâmicas sociais também. Quando nós alargamos até aos 18 anos, depois temos pessoas diferentes. E estamos a falar aqui dos jovens, mas por que não falar dos adultos? Sim. Não é? Nós temos 55% dos adultos que não têm secundário, entre os 18 e 64 anos. E, portanto, isto quer dizer que, havendo espaços nas escolas, isto é uma oportunidade, eu diria de ouro, de trazer essas pessoas para a escola. E, como disse, mas a oferta... vamos ter que ter uma oferta diferente, porque se estamos a falar de adultos, vamos ter que ter, provavelmente, programas diferentes, currículos diferentes, horários diferentes, e também olhar depois para a oferta, os professores, não é? Falámos aqui, por exemplo, da diminuição das turmas. Há outras áreas onde se calhar podíamos investir.
nomeadamente na qualidade do corpo docente. Uma das coisas que nós vemos nos estudos da OCDE é que o fator preponderante para o sucesso dos alunos é a qualidade do corpo docente. Portanto, também é uma oportunidade de, havendo recursos, investi-los aí também, não é? Porque ensinar diferentes públicos exige, com certeza, também professores diferentes, com outro tipo de formação. Eu estava a falar nisso e eu estava a lembrar-me de um exemplo que eu há uns anos fui a Bragança, e a Bragança há 3 escolas de básico e secundário, e as escolas lutam pelos alunos, não é? Ou seja, a oferta que fazem é uma oferta muito mais pensada, e há uma preocupação em conseguir manter os seus alunos na escola até ao secundário, que eles consigam concluir lá ao secundário. Ou seja, é como diz, há aqui uma aposta que pode ser pela qualidade do que se oferece, mas também a oferecer mais. As novas oportunidades não foram suficientes para este público que estava a falar, dos 65 anos. Pois, é claro que não é fácil, não é? Porque não é só uma questão de nós estarmos disponíveis do lado da oferta a oferecer oportunidades educativas, é preciso que haja procura. E também um dos estudos que a OCDE fez sobre, chamava-se Skill Strategy, não é? Um estudo sobre as competências para Portugal e com um grande foco nos adultos. O que acontece é que também não há procura por esses adultos. Portanto, um esforço é levar as pessoas a compreender os benefícios da educação e fazer com que eles estejam motivados para procurar essa oferta educativa. Portanto, é um esforço do lado da oferta, mas também do lado da procura, gerar essa procura, consciencializar a sociedade, as pessoas. E eu, se me permitem, dou o exemplo, eu fiz avaliação de escolas, portanto, havia um modelo em que vão 2 inspectores e vai uma outra terceira pessoa, e eu muitas vezes fui essa terceira pessoa. E numa escola que nós avaliámos, e não sei se isto é só esta escola ou se há outras escolas a fazer isso, eles muitas vezes recolhem do aluno, portanto, perguntam ao aluno as habilitações dos pais, e quando viam que a habilitação do pai, da mãe, dos pais, era inferior, convidam os pais a vir à escola e dizer: nós temos aqui cursos de educação e formação de adultos. Alguns iriam, não sei, mas há esse esforço, não é? Dizer, olha, o seu filho vai para, não sei, imaginemos, vai para o 7º ano, o senhor só fez até ao 6, não quer acompanhá-lo e fazer também, que me parece uma iniciativa interessante. Não é? Que outro tipo de iniciativas é que podem haver neste sentido, professor João Lopes, de atrair os adultos à escola? Segundo um estudo, já agora, se me permite, a proposta que sim, claro que sim, da idade, do corpo docente, uma das coisas que eu tenho sentido, já há uns anos esta parte, uma coisa bastante estranha, é que as minhas alunas entram cada vez mais novas. Quer dizer, costumavam entrar com 18 anos, mas agora parece-me que têm 10, 12. Há ali qualquer coisa de... Mas isso é falta de maturidade. Há ali qualquer coisa de estranho naquelas pessoas. Curiosamente, conjugando isto com um estudo que nós fizemos sobre indisciplina, em sala de aula com 3.800 professores, a coisa mais interessante é a parte demográfica. É a idade, não é? A primeira conclusão que uma pessoa tira ao olhar para aquela amostra, que já é significante, já é razoável, a pessoa pensa assim: Portugal está a acabar. Com menos de 30 anos havia 1% de pessoas. Isto é uma coisa que não deixa de ser interessante. Vou já responder à sua pergunta. Uma última coisa, que dentro deste pacote, aqui há dias fui ver um filme com Robert Redford. Ele é um assaltante de bancos, mas é um assaltante de bancos já pós-reforma, não é? Aquilo chamava-se O Bando dos Velhotes, era o nome do bando, não é? Eu pensei, isto é uma metáfora para as escolas portuguesas. É um bando... Eu não estou a falar por mim, naturalmente. Mas também podemos pegar nessa questão, de facto, do envelhecimento do corpo docente, e até que ponto é que conseguimos reverter essa situação, não é?
porque também recentemente houve um estudo que disse que, quer dizer, que os miúdos também não estão muito interessados em ser professores, não é? É a última das profissões que eles querem, é ser professor. Ou seja, claro, é uma profissão que foi ou é tão denegrida que acabou por afastar as pessoas, não é? Curiosamente, o Tales mostra que a insatisfação dos professores, na hora em que têm que responder a questionários em que se lhes pergunta sobre a satisfação, não é baixa. Está claramente acima do ponto modal, que é o 10, não é? 12, qualquer coisa. Portanto, as pessoas não são assim tão insatisfeitas. Provavelmente, quando começam a pensar melhor na profissão, começam a pensar, bom, afinal, tenho férias, tenho mais isto, tenho mais aqui, tenho um emprego seguro para quem tem um emprego seguro, não é? Agora, a questão da idade é uma questão relevante. É uma questão relevante porquê? Porque, insensivelmente, nós não notamos isso, mas o afastamento das pessoas, especialmente das pessoas que trabalham com crianças mais pequenas, não estou a olhar para ninguém em particular, mas para quem trabalha com crianças mais pequenas, o afastamento começa a ser um problema significativo. Eu vejo muitas pessoas, no outro dia estava com uma amiga, e ela dizia, eu hoje sou incapaz de motivar os alunos para o que quer que seja. Que é interessante, não lhe passou a ela pela cabeça que a frase que estava a proferir tivesse alguma coisa a ver com ela. E eles é que não estão interessados. E eu, claro, não quis massacrá-la fazendo-o olhar para o espelho, mas o certo é que, com grande probabilidade, nós que estamos na idade, né, temos a idade que temos, obviamente, temos dificuldade em acompanhar a competição. Por exemplo, a competição com as novas tecnologias. Não é que as novas tecnologias melhorem nada de fundamental em relação ao ensino, mas competem connosco, não é? Quer dizer, a pessoa tem que dar uma aula comparada com múltiplos jogos que aparecem nas redes, aquilo é um cemitério autêntico, não é? E muitos de nós, obviamente, por um lado, não têm energia para competir, por outro lado, jamais devem competir com aquilo. Sim, claro. Obviamente, um professor não vai competir com aquilo, não tem nada que competir com aquilo. Agora, este afastamento... Deve ser complementar. Fora dali, pode ser. Fora dali, pode ser. Agora, este afastamento etário tem consequências. Evidentemente tem consequências. Por exemplo, a percepção que eu tenho que elas estão mais novas, ou a percepção que muitas pessoas têm que eles hoje são muito mais imaturos. Provavelmente, não sei, poderão ser um pouco mais, mas não tão mais quanto nós pensamos. Este afastamento tem imensas consequências, é uma coisa incrível, e a cada ano piora. Está sempre a piorar. Se perguntar como é que se resolve isto? Obviamente, metendo pessoas novas no sistema. Qual é o problema? É que para metermos pessoas novas, temos que tirar pessoas velhas, não é? E as pessoas velhas só saem quando estiverem velhas de todo, não é? Já há muitas, quer dizer, daqui a 4, 5 anos vai haver uma vaga de abandonos significativa. Já agora, para terminar, o último problema é que quando os novos forem para entrar, nós já temos muito menos alunos e talvez já não sejam precisos novos. Agora, não há nenhum sistema que resista com a pirâmide etária que nós temos na docência. Não resiste. São necessárias pessoas novas desesperadamente. São necessárias pessoas novas, pessoas João Firmino, boa noite, mas também elas não estão aí, não estão de reserva para entrar. Pessoas novas, penso que está a falar de professores. Dos professores. Certo? Pois, eu estava a acompanhar o que o professor estava a dizer e ele diz que daqui a 5 anos vamos começar a ver uma onda de deserções, não são deserções, são reformas naturais que vão bater na idade. Mas se nós pensarmos, eu tinha aqui uma cábula no segundo e no terceiro ciclo, obrigado. No segundo e terceiro ciclo, se nós pensarmos, temos 1.200 professores acima de 50 ou mais anos por cada 100, como é distrito e 5, quer dizer, é brutal. Estas pessoas daqui a 10, 15 anos vão estar reformadas. Mesmo que haja um declínio na natalidade e a coisa se equilibre, vá mais ou menos, certo? Se nós olharmos, por exemplo, para o terceiro ciclo e para o secundário, em que há pessoas ainda por recuperar para o sistema e a natalidade se calhar não vai ser tão negativa, tão sentida negativamente, se calhar daqui a 10 ou 15 anos vamos estar a discutir que precisamos de mais professores, especialmente para o terceiro ciclo e secundário, se não for antes. Portanto, é engraçado esta coisa de termos mais professores que alunos, é um tema de conversa para os próximos 10 anos. Daqui a 10 anos é o inverso que vai acontecer. Voltando um bocadinho atrás, na questão do superior, também creio
no final do ano, o reitor da Universidade de Coimbra deu uma entrevista ao público em que dizia que a sua universidade vai se tornar, se não for feita alguma coisa, vai se tornar uma pequena universidade. No fundo, isto é uma preocupação que sobretudo as instituições mais pequenas terão, nomeadamente a instituição a que a professora pertence, que é a Universidade de Évora. As instituições mais do interior sentem mais do que as do litoral, embora ele também diga que está a meia centena de quilómetros do litoral, não é? Mas ainda assim Coimbra começa a sentir isso. As instituições são muito importantes para as cidades onde estão, não é? Porque em termos económicos as cidades vivem muito em torno dos alunos e sobrevivem muito em torno dos alunos. Está aqui um outro problema que tem a ver com esta questão da diminuição dos alunos que chegam ao ensino superior, que é a parte económica, não é? Exatamente. Das próprias cidades. Exatamente. Nós aí temos várias questões, só a partir dessa sua pergunta nós conseguimos ficar aqui o resto da noite e tínhamos com certeza um debate animado. Eu vou tentar fazer referência a 2 ou 3 questões que são mesmo relevantes. A primeira tem a ver com a desigualdade na distribuição da população. Não só a população portuguesa vai diminuir, enfim, independentemente do volume, mas diminuirá nos próximos anos, como está distribuída de uma forma muito desigual dentro do território. Portanto, naturalmente que as instituições que têm, digamos, aquilo que nós chamamos em linguagem mais técnica, bacias de recrutamento mais frágeis, mais pequenas, com menos população, serão aquelas que serão primeiro a sentir esse efeito, enfim, caso não sejam, entretanto, tomadas medidas de política ativa no sentido de diversificar a base de recrutamento. Depois, a outra das questões que é muito relevante tem a ver com a relação económica, financeira, entre as instituições de ensino superior e as cidades onde estão integradas. Esta é uma questão que está muitíssimo estudada já. Há, de facto, efeitos económicos e financeiros muito importantes, tanto mais importantes quanto menor é a densidade institucional nas cidades. Ou seja, provavelmente uma grande cidade, não obstante ter um volume muito maior de estudantes no ensino superior, em termos percentuais do efeito dessas instituições na sua dinâmica económica, isso é muito menos significativo do que a existência de uma instituição de ensino superior em Évora, em Vila Real, em Bragança ou em Leiria, eventualmente, não é? Porque, naturalmente, uma instituição que tem, sei lá, 1000 funcionários entre docentes e não docentes e 5 ou 6 mil estudantes que diariamente estão a viver naquela localidade fazem, enfim, os seus consumos. Naturalmente que este ponto, sendo muito relevante para a dinâmica económica da cidade e para, enfim, criar efeitos crescentes em termos da economia do dia-a-dia, ele é se calhar sendo importante, ele é se calhar o menos relevante, porque muito mais importante que isto é a capacidade que as instituições têm de se entrosar, de se ligar ao tecido produtivo, de serem, desculpem lá a expressão, de serem socialmente mais relevantes na medida em que as pessoas que estão a formar, que estão a contribuir com mais conhecimento, podem ter lugar nas empresas e nas instituições desses territórios, na medida em que é possível transferir conhecimento e interagir com as empresas e com as instituições. E esta é uma responsabilidade que, a meu ver, tem sido muito colocada do ponto de vista das universidades. Enfim, felizmente que recentemente já bastantes autores começam a discutir isto e a dizer, enfim, não ponham lá o peso todo do lado das universidades porque elas sozinhas não conseguem fazer tudo, porque, de facto, muitas vezes, mesmo que quando as universidades têm a intenção de fazer e querem fazer, se não tiverem na contraparte o retorno e a capacidade de interação, não há como passar, não há como deixar o conhecimento, não há como fazer a transferência dos processos inovadores do conhecimento. Basicamente, neste momento, eu acho que é importante percebermos que as universidades têm um papel muito importante nesta revitalização e nesta consolidação das cidades, mas a política pública não pode fechar todos os outros serviços e deixar lá as universidades por conta que elas resolvam o problema
do controle das assimetrias e dos desequilíbrios territoriais. Mas é um facto que, com certeza, que Évora não seria a mesma sem a Universidade, Covilhã não seria a mesma sem a Universidade, Bragança não seria a mesma sem o Instituto Politécnico. Isso é inegável, mas é um trabalho que não pode ficar só pelos efeitos simpáticos que se produzem pela procura diária, mas é preciso depois um trabalho que leva décadas a fazer, de ligação ao território, às empresas, às instituições, e que está contra problemas de desenvolvimento estrutural desses territórios que não se resolvem com a mesma facilidade com que se abre um curso e se colocam 20 professores e se atraem 50 alunos. Professora, quer acrescentar alguma coisa a esta questão? Sim, portanto, eu acho que a questão da colaboração entre as universidades e o meio, não é? As empresas, mas os serviços públicos alargados, o terceiro setor, é fundamental. Mas também podemos voltar à escola, porque eu vejo isto como um contínuo, não é? Portanto, a universidade, antes da universidade está a escola, e portanto eu tinha falado aos adultos, não é? E nós, curiosamente, uma das coisas que nós vemos nas estatísticas da OCDE é que os nossos alunos são jovens. Os nossos alunos no superior, em média, são mais jovens do que no resto da OCDE, mas também no secundário. Ou seja, por exemplo, se nós olharmos para países como a Dinamarca, etc., há pessoas a voltar à escola para cursos de secundário ou pós-secundário, muitos deles, e aí é que eu queria chegar, com uma grande componente de aprendizagem em contexto de trabalho. Portanto, esta questão das ofertas diferentes, não é? Portanto, porque o que nós estamos aqui a falar, estamos sempre a pensar no aluno jovem do ensino regular. E eu acho que a escola, a educação, a universidade pode ser mais do que isso, e nós vemos noutros países que é mais do que isso. E havendo agora espaço... Eu, quando andei na escola, tinha aulas ao sábado e tínhamos, às vezes, 8 horas de aulas e ficávamos... Porque não havia espaço, não é? Nós agora temos a oportunidade de fazer diferente, porque, havendo menos alunos jovens, então vamos fazer outras coisas, há espaços, há instalações, vamos utilizá-las e fazer aquilo que anteriormente não pudemos fazer, não é? Portanto, isso parece-me interessante e, de facto, ver a escola não isolada, a escola aqui em sentido lato, desde da escola dos mais pequeninos até à universidade, mas que está inserida num meio e potenciar isso parece-me bastante interessante. E, aliás, uma das coisas é que, porque isto também não vai ser igual em todo lado, não é? Nós vamos continuar, se calhar, a haver sítios onde até há pressão demográfica. Se calhar algumas escolas onde não há lá sítio para toda a gente que as procura, enquanto outras estarão a fechar porque não há alunos. E temos vindo a trabalhar nisso, não é? Fecharam muitas escolas em Portugal, fez esse agrupamento de escolas. Mas esta capacidade de resposta, esta responsiveness, não é? Esta capacidade de resposta a alterações faz-se mais facilmente com o meio que o sente. E isso tem muito a ver também com as questões que se têm vindo a falar da autonomia. Não é? Se nós continuarmos numa perspectiva muito top-down, a tentar resolver as coisas à distância, eu penso que isso também é capaz de ser mais difícil. Portanto, esta ligação ao meio, porque o meio sabe o que é que precisa, o que é que as pessoas precisam. Não é a escola que pergunta ao menino, então diz lá ao teu pai e à tua mãe para virem cá, não é? Portanto, é quem está no terreno, é a comunidade que sabe, da mesma maneira que as organizações, as empresas, os serviços públicos alargados, o terceiro setor, sabe das suas necessidades. Por exemplo, olha, nós agora precisávamos que os nossos trabalhadores, por exemplo, aprendessem mais disto. Precisamos que eles voltem para a escola, ou precisamos que os alunos que estão no ensino vocacional, precisamos de gente nesta área. Este diálogo parece-me importante. Mas até que ponto é que os professores estão preparados para este diálogo, não é? Porque eu enquanto empresa, digo assim, eu preciso que os meus trabalhadores saibam mais de economia. E depois a escola consegue responder, não consegue, os professores conseguem adaptar-se, os professores conseguem sair do currículo.
Vamos ver, se nós voltarmos à questão da faixa etária dos professores, isso será cada vez mais difícil. Pois. Como é evidente, não é? As pessoas que são mais novas estão mais preparadas e estão mais sensíveis para mudar, para... eu acho também que muitos professores terão um receio que eu acho razoável, que é a descaracterização absoluta do currículo, e as pessoas terem que, eventualmente, estar a dar formação sobre uma coisa que não sabem. Não é? E se vai mudar alguma coisa, também tem que se dar formação às pessoas para estarem preparadas para isso. Não é? Portanto, chegar no dia seguinte e dizer, agora vais dar uma coisa qualquer. Isso não pode ser, não é? Tem que haver sempre, vamos lá ver, eu acho que nesta coisa das escolas e do ensino tem que haver sempre aquilo que se chamam core knowledge. Portanto, há um conhecimento que as culturas vão transmitindo, não é? Os mais velhos vão transmitindo aos mais novos. Há ali um core knowledge, que pode ter música, pode ter teatro, pode ter física, pode ter língua materna, pode ser... Este core knowledge tem que se manter. E depois podem circular ali coisas à volta. Temos que ter pessoas formadas para isto, para o core knowledge. Temos que ter pessoas preparadas para as outras coisas, não é? Pensarmos que vamos conseguir com pessoas de 50, 55, 60 agora fazer mais isto e mais aquilo, até mesmo com as novas tecnologias, porque hoje qualquer anão de 4 anos basicamente me ensina qualquer coisa sobre como mexer num tablet. Não é? Eu fico absolutamente espantado, aquilo quebra-me a autoestima rapidamente, é melhor eu não me aproximar. Para mim aquilo é mais ou menos como o desenho nos tempos em que eu andava no liceu. Não mexia e a minha autoestima estava salvaguardada. Não é? E, portanto, também convém não fazermos as pessoas rebentar de ansiedade face à inovação. De resto, uma das coisas em que o ensino é fértil é na inovação. Normalmente são inovações que têm uns 150 anos. Exato. Uma das inovações é o trabalho de projeto, coisa que o William Hurt Kilpatrick já desenhou nas suas linhas gerais, específicas em 1921. Estava lá tudo. E é sempre apresentado como uma imensa novidade. O ensino é magnífico para redescobrir a roda. Professor João Firmino, voltando à questão das instituições grandes e pequenas, até quanto é que uma medida como a de cortar vagas em Lisboa e Porto ajuda, de facto, as instituições mais pequenas a sobreviver? E se há outro tipo de medidas que possam ser introduzidas? É uma questão bicuda, porque primeiro temos que assumir que as pessoas que deixaram de ir para as grandes cidades estão dispostas a ir para as pequenas localidades. Provavelmente algumas serão dessas pequenas localidades, portanto será um pouco seguro afirmar que sim, que iriam contribuir para a procura nessas pequenas localidades. Agora temos que pensar na grande massa de gente que vive nos grandes centros urbanos e que disponibilidade é que tem para ir viver nas localidades mais pequenas. Até porque, desculpe interrompê-lo, até porque 1/4 do financiamento são os pais que fazem, não é? Portanto, mas pensando bem e assumindo que os preços das casas e toda a envolvência do custo económico que tem para um aluno, por exemplo, do ensino superior, tem de viver em Lisboa, particularmente também, se calhar no Porto, se calhar até tinham alguma vantagem, ainda nem sequer se aperceberam em enviar os alunos para universidades de localidades mais pequenas, porque os custos para as famílias, se calhar, até poderiam ser menores. Mas para isso temos que assegurar que a qualidade do ensino nessas instituições de menor dimensão, em pequenas localidades, são comparáveis, pelo menos, àquelas que encontrariam nas grandes cidades. Porque isso, então, não... as pessoas, quando vão para o ensino superior, fazem uma decisão minimamente racional. Será que o grau que eu vou obter me vai ajudar em alguma coisa no mercado de trabalho? Portanto, é preciso ter cuidado com isso também. Portanto, o nome da universidade também é importante. Claro, é uma proxy... Isto é preciso ter cuidado com esse tema, mas... Até porque tem aqui a professora... vamos lá, isto não é uma coisa... Nós temos uma agência que não é absolutamente constante. Que avalia o ensino superior, portanto, a qualidade... O afirmarmos que uma instituição, seja escola, qualquer ciclo, ou uma universidade de ensino superior, dizer que tem boa fama, quer dizer que fez qualquer coisa para obtê-la. Portanto, por isso pode ser visto como uma proxy para a qualidade. Mas para manter essa boa fama, esse bom nome, há que continuar com boa qualidade, portanto. Se as instituições de pequenas localidades conseguirem ganhar essa boa fama, significa que estão a fazer qualquer coisa de correto, certo? E pode ser um motivo de procura. Professora, quer responder? Não, basicamente, aquilo que nós sabemos acerca da mobilidade da procura é que os jovens portugueses
se não precisarem de se deslocar para estudar, não se deslocam. E, portanto, este sistema de números clausos é um sistema que faz muita da regulação da quantidade da oferta e que, no fundo, fomenta algumas das deslocações. Eu acho que a questão da qualidade é uma questão que, enfim, que a agência de avaliação regula e, portanto, não está salvaguardada, não é? Enfim, devemos confiar nas instituições. Eu estava a dizer que tem que ser algo que entre na cabeça das pessoas dos grandes centros urbanos para perspectivarem que o envio do jovem para uma dessas instituições de uma localidade menor seja algo que vale a pena fazer. É preciso entrar na cabeça das pessoas. Sim. Mas eu penso que esta qualidade que está assegurada ultrapassa essa questão, não é? Até porque há aqui um problema que tem a ver com o conhecimento que as famílias têm acerca das escolhas, não é? E não obstante nós termos no ensino superior mais jovens oriundos de famílias com um grau de escolaridade maior, temos ainda uma grande proporção de jovens que chegam ao ensino superior, digamos, em primeira geração, que fazem as suas escolhas influenciados por amigos, influenciados por passa-palavra, digamos assim, e muitas vezes com muito pouco conhecimento, efetivamente, acerca da qualidade intrínseca da formação. A publicidade também que as próprias instituições fazem é relevante, não é? E há aqui outra questão que eu gostava de trazer para o debate, que também me parece relevante acerca da criação deste volume de procura no ensino superior, que tem também a ver com o ensino secundário, porque a ligação dos dois níveis de ensino é muito importante. Se nós pensarmos um bocadinho, nós temos os nossos jovens a decidirem o seu prosseguimento de estudos para o ensino secundário, basicamente no final do 9º ano. Quando eles decidem se vão para um curso científico-humanístico ou se vão para um curso técnico-profissional, eles aqui estão a fazer a grande escolha. Porque a proporção de jovens que vai para o ensino superior a partir de uma via técnico-profissional é muito pequena. Portanto, nós ficamos logo com a decisão mais ou menos construída, não é? E aqui o papel da escola de origem, do acompanhamento que lhes é feito, por exemplo, pelos psicólogos das escolas, que são figuras importantíssimas neste processo, importantíssimos. Depois, todo o percurso que vão fazendo ao longo do ensino secundário, o facto de serem ou não bem-sucedidos, terem um percurso de sucesso, a capacidade que isso, enfim, julgo que é uma batalha que nós ainda temos de conquistar e de trazer mais público desse para as instituições de ensino superior, permitir que o acesso passe a ser feito em muito maior proporção por alunos que enveredam por vias profissionais, de facto fará com que o número de candidatos ao ensino superior não seja tão baixo. Eu estava a lembrar-me, porque estava a falar do conhecimento, que pode haver áreas, precisamente pelo facto de menos alunos chegarem ao superior, pode haver áreas que podem desaparecer, nomeadamente nas áreas das humanidades, por exemplo, ou assim, pode haver estudos que podem desaparecer porque não há alunos suficientes para abrir o ano? Isso pode acontecer. Quando o atual reitor da Universidade do Minho tomou posse, aliás, antes de tomar posse, uma das coisas que ele disse foi: nós sabemos que há áreas em risco, nomeadamente as das humanidades, em risco de desaparecer. Ele disse, no meu programa, nós não vamos deixar essas áreas morrer. Temos de ter aqui uma universidade solidária em que há determinado tipo de coisas que não devem morrer. Não podem morrer. E as humanidades são uma dessas áreas. A história não vai morrer, não é? Nós podemos desfazê-la desaparecer do currículo. Não vai morrer. Com certeza vai continuar depois de nós. Eu vou morrer e a história continua. Dá-nos memória, organiza-nos. É uma coisa fundamental, não é? E as línguas são absolutamente fulcrais, não é? Eu espero que não... Quer dizer, tem que haver aqui uma resistência qualquer, a dizer, vamos pagar isto. A sociedade tem que se disponibilizar para pagar determinado tipo de coisas. As pessoas podem dizer, é caro, ou ter a RTP2 é caro. Está bem, é verdade, mas há determinado tipo de coisas que são caras, mas acabam por, a prazo, representar bons investimentos.
Isto digo eu. Agora percebo que quem depois tem que gerir o dinheiro gosta de fazer contas, não é? Digo, mas quanto é que isto custa? O que é que eu vou retirar daqui? Essas áreas não podem morrer. Como é que a OCDE olha para estas áreas? Sim, isso é bastante interessante, porque algumas destas áreas, o The Economist trazia um gráfico interessante em que comparava o retorno de cursos artísticos com recursos de economia, com cursos de economia. E depois dizia que pessoas que vão, por exemplo, para artes em Oxford e Cambridge são ricas, não é? Portanto, às tantas as artes e as humanidades e a história é para quem pode, ou seja, para quem não tem que estar preocupado em obter um retorno daquilo que investiu no ensino superior, não é? Portanto, qualquer dia só os filhos dos ricos é que podem ir para cursos de humanidades e artísticos, não têm que estar preocupados em um dia sobreviver com o seu salário. Mas isto também leva-nos à questão da equidade e do financiamento, porque, de facto, e disse-se aqui, Portugal é um caso de sucesso. Portanto, nós aumentámos a participação, temos vindo a melhorar os resultados das aprendizagens, isso foi claro pelos últimos resultados de PISA, isso é tudo verdade. É tudo verdade para o aluno médio. Mas nós continuamos a ter um sistema brutalmente desigual. Brutalmente desigual, não é? Portanto, o estatuto socioeconómico em Portugal afeta desproporcionalmente os resultados dos alunos, mais do que noutros países da OCDE. Temos ainda, aos 15 anos, 1/3 dos alunos já chumbou pelo menos uma vez, e isto está altamente relacionado com o estatuto socioeconómico. Mas depois olhamos para o financiamento, e isso foi muito claro neste estudo que nós fizemos, que a OCDE fez da utilização de recursos em Portugal. Primeiro, como se financia as escolas é opaco para a maior parte das partes interessadas, é difícil perceber. Portanto, isso tem que ser tornado mais claro, e na fórmula de financiamento tem que haver um maior financiamento de alunos que é mais difícil ensinar. Porque quando nós olhamos, por exemplo, há várias medidas para tentar resolver estes problemas que eu estou a falar, mas depois quando vemos o financiamento que é posto nessas medidas, é muito pouco, é muito pouco. E, portanto, e olhando também para os alunos com necessidades educativas especiais, falta aí recursos. E, portanto, quando uma das perguntas que a peça introdutória fazia, a redução do número de alunos. Mas, se calhar, não é importante reduzir o número de alunos em todas as turmas, é mais importante reduzir em algumas e em alguns sítios ter... Portanto, este tipo de afinamento, e mais uma vez eu penso que nós temos que dar autonomia para quem está no terreno, perceber onde é que é preciso esse apoio de recursos, é muito importante, e é muito importante que nós agora, mais uma vez, estamos noutra fase, é uma boa oportunidade de, havendo mais recursos, onde é que os vamos pôr? Ir ao encontro destas desigualdades, porque era importante que continuasse a haver história, continuasse a haver artes, e que isso não dependesse, a decisão de ir para um curso de História não dependesse. Eu até gostava de ir para a História, mas eu depois não sei, e portanto só se eu for filho de pai rico ou de mãe rica é que posso ir para a História, ou é que posso ir para a Humanidades. E, portanto, eu penso que isto é uma coisa muito importante, agora que eventualmente temos mais recursos, que temos mais salas e mais professores para os alunos que temos, então essa distribuição de recursos e a afetação de recursos ser repensada e haver uma discriminação positiva portanto, fala-se muito, nós falamos nas fórmulas pesadas, não é? Dar mais peso a determinados alunos, para que a escola que recebe esses alunos tenha mais recursos para ir ao encontro dessas necessidades. Eu acho que isso é importante, porque muitas das vezes, quando nós falamos de equidade ao nível do superior, já é tarde. Aí já é tarde. A mesma coisa que nós sabemos que desproporcionalmente vão para vias de ensino em que mais dificilmente se faz prosseguimento de estudos, mais uma vez, isto está muito associado ao estatuto socioeconómico do aluno. Portanto, temos que lidar com essas coisas muito mais a montante, não é? Porque depois já é tarde e, por exemplo, não é só a questão sequer de ir para o superior, é ter o secundário. Os alunos que entram para os cursos vocacionais, ao fim de 2 anos da duração teórica,
não acabaram e não estão em educação, que é muito diferente de quem segue, por exemplo, os cursos de científico-humanísticos que estão direcionados para o prosseguimento de estudos, em que muitos deles ainda não completaram, quando já deviam ter, mas mantêm-se na educação. Portanto, há um esforço de os manter lá, eventualmente completarão, o que não é o caso do ensino vocacional. Portanto, eu acho que esta questão da equidade é muito importante e nós, no papel, até somos bons e ainda bem, não é? Nós temos, por exemplo, em muitos países, os alunos com necessidades educativas especiais não estão na escola normal, estão noutra escola. Nós tivemos o esforço de incluir esses alunos e bem. Só que depois é preciso perceber quais são os resultados desses alunos. E muitas vezes os resultados não são os melhores porque falta recursos a esses alunos. Portanto, acho que isto era uma das coisas que nós agora podemos começar, se calhar, a refletir mais e a pensar em resolver mais, não é? Há pouco punha a questão das turmas, que foi o trabalho que a Nova fez relativamente observou, não é? Quer explicar um bocadinho? Claro, posso. Em vez de explicar eu. Pronto. O ideal seria termos um laboratório onde pudéssemos experimentar todos os tipos de turma, grandes, pequenas, com mais ou menos deste tipo de alunos, etc. Ora, isso não acontece na realidade, há alguns projetos que tentam fazer isso, há o Star Project nos Estados Unidos que tentou fazer isso, mas em Portugal não tem sido muito possível enveredar por esse caminho. Portanto, o caminho que nós adotámos foi olhar para a base de dados que a DGEC nos disponibilizou, que nós denominamos por MISI, que segue os alunos, já temos mais de 10 anos dessa base de dados, seguimos os alunos durante o seu percurso em escolas públicas do continente, sabemos as escolas onde estão, as turmas onde estão e que professores estiveram. E a partir daí tentamos construir um modelo estatístico que tome em conta o facto dos alunos não estarem distribuídos aleatoriamente pelas escolas e, por sua vez, também provavelmente, não é o foco do nosso trabalho, mas provavelmente também não estarão distribuídos aleatoriamente dentro da escola pelas turmas de um dado ano de ensino. O que é que isso significa? Significa que, em algumas escolas, mediante as características dos alunos, as características individuais dos alunos ou dos pais dos alunos, cada aluno tem uma probabilidade diferente de entrar na turma onde chega, finalmente. Há aquela ideia das turmas que têm a letra A, a letra B, a letra C serem diferentes. Eu não estudei isso, em concreto, com os meus orientadores, mas o que nós vemos é que faz diferença controlar para a não aleatoriedade da distribuição dos alunos pelas escolas e dentro da escola pelas turmas. Mas após controlarmos isso, nós vemos que o efeito médio do tamanho da turma é não significativo, ou seja, não é diferente de zero. Isto com a ressalva que é preciso ter, como a professora Cláudia Serrito estava a dizer, eu estou a falar do aluno médio, numa escola pública no continente, no ensino regular. Não quer dizer que não haja outros subgrupos em que realmente haja um efeito. É um efeito médio, não estou a olhar para a heterogeneidade desse efeito. Portanto, isto para alunos do segundo ciclo e do terceiro ciclo em Portugal. Portanto, isto ligando com o facto de, durante os próximos 10 e 15 anos, podemos ter até um excedente de professores em relação ao número de alunos, se calhar dá a oportunidade para distribuir os professores, por exemplo, como professores auxiliares ou professores de ajuda após as aulas normais ou de acompanhamento dos alunos, até para outros outcomes que não o do exame, do sexto, do nono, do 12º, pode ser uma ajuda no acompanhamento e desenvolvimento daquelas pessoas que se calhar não vão poder tê-lo em casa, certo? Isso é um facto. Mas, pronto, voltando então à composição das turmas, se do lado do tamanho da turma nós não identificamos nenhum efeito, do lado da composição nós já identificamos alguns efeitos. E nós olhamos para o segundo ciclo e o terceiro ciclo e nós vemos aqui algumas diferenças. Por exemplo, para alunos do sexto ano, parece-nos que é causal, depois de termos controlado para esta série de coisas, que a exposição a uma maior proporção de alunos que nós consideramos, nós definimos como top achiever, são aqueles alunos que tiveram 4 ou 5 na prova da fricção do ciclo imediatamente anterior, é negativo para os alunos do sexto ano, que é positivo para este tipo de alunos estarem expostos a mais alunos sem retenções, portanto, na idade correta para aquele ciclo, estarem expostos a menos alunos de baixos rendimentos e estarem expostos a mais alunos com background estrangeiro. Isto para o sexto. Para o nono ano, nós vemos que, por sua vez, é positivo estar expostos a uma maior proporção de alunos top achiever, o que difere dos do sexto ano, mas o resto repete. É positivo estar expostos a mais alunos sem retenções e positivo estar exposto a menos alunos com baixos rendimentos. Agora,
é extremamente complexo retirarmos daqui regras simples do género: devemos separar os alunos todos devido ao seu achievement, ao seu baseline achievement, ou só devemos separar os alunos devido à sua condição socioeconómica, todos para um lado, todos para o outro. Não é. O que nós reparamos é que não há estas regras simples, mas é, no entanto, contudo possível, fazer um ranking de alocações. O que nós pegamos, no passo seguinte, nós pegamos numa escola concreta que nós definimos como a mediana da escola do segundo ciclo em Portugal e fomos ver, naqueles 111 alunos, pelas aquelas 5 turmas, se nós tivéssemos distribuído os alunos de outras maneiras. E nós apanhamos 30 e tal mil outras maneiras diferentes, podíamos ter distribuído aqueles alunos. E depois de termos identificado os efeitos causais da composição de turma, sabendo as características de cada aluno e em que turma em que cada alocação eles foram calhar, nós conseguimos calcular um valor que sumariza o bem-estar da escola para cada uma das alocações e a partir daí fazemos o ranking e realmente vemos que há diferenças. Ou seja, é possível criar alocações que criam outcomes nos exames nacionais melhores que outras alocações, mas não há regras simples. No entanto, isto que nós fizemos é possível de se fazer e é possível controlar ou, pelo menos, dar aqui um check às escolas daquilo que é que elas estão a fazer em termos de alocação dos alunos às turmas. E um ponto que nós, isto é mais recente, nós identificamos é que, por exemplo, o objetivo de minimizar o número de alunos que têm notas negativas nos exames nacionais, ou seja, que estão na zona de chumbar, é a nossa proxy para estar a chumbar ou não, esse objetivo de minimizar esses alunos nessas condições de chumbo parece ser muito bem descrito por aquilo que acontece na realidade, aquilo que nós vemos nos dados, o que é bastante engraçado, o que faz um certo sentido, porque mesmo os estudos que identificam um efeito positivo da redução de turma, os efeitos são contidos, ou seja, são de segunda ordem comparados com, por exemplo, o nível de educação dos pais, a condição socioeconómica que eles enfrentam na família e a qualidade do professor. Portanto, estes efeitos são de segunda ordem, mas se calhar são suficientes para salvar aqueles alunos que estão no borderline entre o passar e o não passar. No caso português, o que nós vemos é que não é tanto pelo tamanho da turma, mas é pela uma composição mais inteligente das turmas. Professor, faz sentido para si turmas de nível, em termos pedagógicos, pôr os meninos todos, os bons alunos todos para um lado, os maus alunos para o outro? Agradeço muito essa pergunta, porque pela primeira vez esta noite vai parecer que sei do que estou a falar. Isso é normal. Não, vamos lá ver. Acho que é um bocado como o professor João Firmino disse. Nós, nestas áreas, nós muitas vezes temos estudos correlacionais, mas há muitos moderadores entre variáveis. Por exemplo, se falarmos da questão... Já agora, como sei, as pessoas que estão aqui sabem, que como nestas áreas há imensas verdades absolutas, há imensa gente a ter razão. Uma altura em que eu tinha bastantes responsabilidades na área da formação de professores, que apareciam formações das mais estranhas, não é? Uma das coisas que eu fiz foi comprar um livro, que é este que tenho aqui, que se chama Visible Learning. Isto é uma síntese de mais de 800 meta-análises relacionadas com a realização académica, que é para ver isto, afinal, resulta, não resulta, como é que é. Se eu pensar só na questão das turmas de nível, por exemplo, ainda hoje estive a rever essa questão aqui, em relação às turmas de nível, parece que o chamado montante do efeito, ter a turma mais assim ou mais assado, é muito baixo, é muito pequeno. Curiosamente, ainda mais pequeno do que para o tamanho da turma. Esta questão do tamanho da turma é uma questão que tem muito a ver com a formação de escolas. Isto é, porque é que a humanidade resolveu fazer escolas? Curiosamente, por exemplo, se pensarmos que no final do século XVI, aqui nos países do sul da Europa, tínhamos 97% de analfabetos, e nos Países Baixos tínhamos 97% de alfabetizados, ainda não havia escolas, uma pessoa pensa, porquê? Por uma razão, porque uns anos antes o Martinho Lutero tinha pregado aquelas 95 teses na porta da catedral e um dos pontos-chave era a tradução da Bíblia para as línguas nativas, fosse do aramaico, fosse do grego, para as línguas nativas. E aquela emulação religiosa levou a que aquelas pessoas, nós tivemos o azar de estar na Contra-Reforma, não é? Portanto, analfabetos até o século XX. Só agora é que estamos a deitar isso ao lixo por vontade política de ser diferente. O Napoleão também resolveu alfabetizar as suas tropas porque havia tenentes, até
generais, coisas que eram analfabetos. E num exército que expande imensamente, as comunicações têm que passar, não é? As escolas foram uma forma de... As sociedades já tinham percebido que era importante ter, alfabetizar, em primeiro lugar, e depois ir muito mais longe. E então, como é que se faz? Tem que se reunir grupos de pessoas em pequenos espaços. Não há outra maneira. E o rácio tem que ser razoável, caso contrário, não há dinheiro para sustentar isto tudo, não é? Portanto, quando a pessoa pensa... Por exemplo, em países asiáticos o rácio é muito 90. Maior. Eu também já vou explicar porquê. Isto é interessante, é um dos fatores moderadores, a cultura. O que é que se passa? Nós juntamos as pessoas em grupos de determinados montantes. Já agora, deixe-me dizer-lhe, quando eu andava na escola, quando eu andava no liceu, em 1640, coisa do género, alguns de nós que estão aqui lembram-se que havia sempre o 40. O 40 era o 40, não é? O aluno 40. Hoje em dia nem há salas para meter 40, não é? Não sei nas universidades. É uma coisa. Os edifícios mudaram. Portanto, nós pensamos assim, temos que, num pequeno espaço de tempo, pôr esta gente toda alfabetizada, fazer aquilo que as famílias não fazem. Já agora, a escola tem a obrigação de fazer e de combater as diferenças entre pessoas, não é? Que tem a ver com a origem social. E tem-no feito estrondosamente em todo o mundo. Todo o mundo. As pessoas pensam que o mundo está muito pior hoje do que estava há 30 anos atrás. Convido-as a recuar 30 anos no tempo e depois me dirão se está muito melhor, em todo lado está muito melhor. E nós temos feito um trabalho notável a esse nível. Agora, a questão é, se eu fosse sindicalista, eu diria, obviamente tem que se diminuir o número de alunos por turma. É evidente. É absolutamente evidente. Se eu fosse governante, pensava assim, é óbvio que temos que aumentar o número de alunos por turma. E depois há uma outra coisa. Nós podemos pensar, para quê? Para que diminuir, para que aumentar? Mesmo a questão do resultado é discutível. O resultado pode ser a realização académica. Há outras pessoas que dizem, não, a realização académica, não. Tem que ser os soft skills, seja lá isso que for. Não sei bem o que é, mas acredito que sim. Ou mais isto ou mais aquilo. Quer dizer, isto tudo também é em função do resultado. Claro. Agora, a questão do número de alunos por turma, em média, que as meta-análises mostram, é que é um aspecto pouco relevante. E, portanto, qualquer governante, agora se eu estivesse a pensar como um governante, eu pensaria, para que tirar 2 ou 3? Se me disserem, tenho uma turma de 25, tirar 20, seria significativo. Mas depois ficava com outro problema que tivemos há 15 ou 20 anos atrás. Tínhamos escolas primárias com um aluno, em que, curiosamente, era a professora que regredia, não era o aluno que avançava. Não é? E houve a lucidez de formar centros escolares para juntar miúdos que diziam-se que iam ficar completamente na desgraça, não ficaram felicíssimos por finalmente estarem com gente da mesma faixa etária. A questão do número de alunos por turma, porém, tem moderadores. Eis um moderador. A classe. No primeiro ano, por exemplo, fará sentido ter um número substancialmente mais reduzido de alunos por turma. E porquê no primeiro ano? Porque é no primeiro ano que se joga uma parte importantíssima do que se vai passar posteriormente. Sabe-se, por exemplo, que as correlações entre o rendimento na leitura no primeiro ano tem correlações elevadíssimas com o quarto ano, e o quarto ano com o oitavo. Quer dizer, o primeiro com o oitavo. O primeiro com o oitavo. E os alunos que começam a ficar para trás e que tinham que sofrer uma intervenção ali, imediatamente, não sofrem, porque se houver lá muita gente, a professora nem tem tempo para estar a atender àquela gente toda e, portanto, o que vai acontecer é que o sujeito vai se distanciar cada vez mais da média. Isto até tem um nome técnico que é o efeito Mateus. Em relação ao número de alunos por turma nos países do Extremo Oriente, essa questão é muito interessante e também já está bastante bem estudada. Muitos países, ou cidades-países como Singapura, mas depois a China, Japão, Taiwan, por aí fora, realmente eles têm um número de alunos, as pessoas pensam só, pois, são pequeninos e amarelos. Nem pequeninos, nem amarelos. Nada disso. O que se passa é que aquelas pessoas têm uma cultura confuciana. E no quadro da cultura confuciana, as pessoas vão para um espaço daqueles para honrar a família, não é? A malta aqui desonra a família com toda a facilidade, para nós saber da família. Só não quer é que o pai saiba, para eventualmente, mas não temos essa ideia. Ou seja, nós somos educados para o individualismo. A afirmação
Claro, tem as coisas boas, que é a afirmação dos direitos humanos, que nesses países não é uma coisa que conta muito, mas para nós é uma coisa fundamental. Mas isso marca os comportamentos dos alunos antes de entrarem, que fará depois de estarem lá dentro. Não é? E, portanto, no Extremo Oriente é possível ter turmas e andará por aí 50, 60. Se nós aqui, neste momento, tentássemos voltar sequer a turmas de 40, então aí os professores enlouqueciam. E já agora não convém os professores enlouquecerem, porque eu tenho uma cunhada que é psiquiatra, eu nem vou dizer onde ela trabalha, nem vou dizer a idade por piedade, mas ela é a mais nova do serviço dela. Portanto, se as pessoas enlouquecerem, já não têm psiquiatras também em bom estado de conservação, que é um outro problema. As pessoas pensam que é só o ensino que está. Não é o ensino, é a saúde. Há muita gente que está com estes problemas. Portanto, eu diria assim, em relação ao tamanho das turmas, em geral, não vale a pena gastar muito dinheiro. E uma última coisa, que é muito importante, é o seguinte. A partir do momento em que o edifício educativo está construído, e o nosso está construído, foi fantasticamente construído, mas a partir desse momento, tudo que tente mudar o rendimento dos alunos, chamemos-lhe assim, a partir de fatores exteriores à sala de aula, tem um efeito muito pequeno. O efeito maior está, disse a professora Cláudia, está nos professores, naquilo que os professores fazem. Porque é que, já agora, a questão já não é tanto se... Como? E os pais? Sim, mas nós podemos fazer algo acerca dos impactos de primeira ordem. Exatamente, aqui a questão agora já não é tanto se tem efeito ou não tem efeito. A resposta já tem pouco efeito, mas a pergunta é, porquê é que tem pouco efeito? Tem pouco efeito, em geral, porque os professores, mesmo que lhes tirem 20% ou 30%, continuam a ensinar da mesma maneira. E não é só em Portugal, em todo lado, é ensinar da mesma maneira. Portanto, o resultado é basicamente o mesmo. Esta é a resposta de porque é que aquilo não resulta grandemente. Eu, se pudesse fazer aqui só uma pequena contribuição ao que o professor está a dizer. Há um estudo que se diz em inglês Randomized Control Trial, portanto, experiência mesmo de laboratório que se tentam fazer em escolas primárias do Quênia, de economistas, do Flo, do PA, Kremer, portanto, davam um professor extra às escolas, portanto, são turmas à volta de 80 alunos por turma, e o professor extra significava que as turmas eram brutalmente reduzidas de 80 para 40. Pronto. E aí vemos uma variação de 40 alunos por turma em média e é brutal. Mas, para além desse tratamento, entre aspas, davam um segundo, que era tentaram ver qual era a diferença de reduzir este tamanho de turma de 80 para 40, quando o professor que lhes era dada o contrato iria depender da aprovação do rendimento dos alunos e da aprovação dos pais dos alunos, versus o professor extra, em que não havia nenhuma accountability, digamos assim, não havia nenhum controle sobre o que estava a fazer. E o que aconteceu é que só se estima um impacto positivo na redução de turma com aquele professor em que o contrato iria depender do seu rendimento na sala de aula. Eu sei que é difícil medir o contributo que um professor dá a um aluno, mas estar simplesmente a reduzir tamanhos de turma sem saber o que é que acontece, ou o esquema de incentivos que os professores enfrentam, é meio caminho para não vermos efeito nenhum. Eu sei que é extremamente... É preciso ter pinças a falar no desempenho dos professores, no que eles contribuem para os alunos, seja só em termos de notas de teste, ou seja, outros outcomes fora do espectro de currículo, mas é preciso pensar nisso e é preciso juntar as duas coisas. Porque se ter só uma não parece. Nós já temos pouco tempo, porque temos ali um relógio a contar, e queria passar também a palavra ao auditório, saber quem é que tem alguma questão que queira ver respondida pelos nossos convidados. Também tem que ser rápido, porque o tempo está a contar. Há microfones na sala, é só pôr o dedo no ar, apresentar-se, e só custa o primeiro. Se não, eu posso continuar. Que há pouco falávamos da questão dos professores e já não sei se foi a professora Cláudia que falou da oportunidade de ter os professores a fazer outras coisas na escola. E eu lembrei-me que sinto como
eu sou a pessoa que recebe os estagiários no meu jornal. E o que eu sinto é que eles vêm menos bem preparados de ano para ano, e uma coisa é, eles não sabem falar. Portanto, até que ponto é que um dos trabalhos era pôr os professores a moderar, a incentivar debates, a pôr questões filosóficas ou não, e pôr os miúdos a trabalhar mais a parte da oralidade do que propriamente a escrita, porque eles de facto estão preparados para responder a exames e respondem muito bem, mas depois todo o pensamento e isso fica um bocadinho para trás. Pois, eu não sou especialista de currículo, se calhar não sou a melhor pessoa para falar nisso, mas de facto posso falar um bocadinho. O que nós vemos nos estudos é que o mais determinante é a qualidade dos professores. E quando nós fizemos o relatório sobre Portugal, uma das coisas que lá se fala é que há pouco esforço no sistema português de receber o professor novo na escola. Portanto, a chamada induction, agora falta uma palavra em português, peço desculpa, mas trabalho em inglês todos os dias. Portanto, receber o professor na escola não é a mesma coisa um professor que acaba de chegar à escola ou porque está a começar a carreira ou porque mudou de escola. O acompanhamento, portanto, o trabalho colaborativo, isto é uma coisa que Portugal aparece como deficitário, não é? Os professores observarem o trabalho uns dos outros, observarem as escolas uns dos outros, haver diálogo sobre isso, haver um trabalho colaborativo de melhorar as suas práticas, haver a própria liderança pedagógica, não é? Sai muito a ideia de que os líderes das nossas escolas são líderes de tratar do edifício, mas não propriamente líderes pedagógicos, no sentido de terem um projeto para desenvolver os seus professores e desenvolver as aprendizagens dos alunos, não é? E isso é uma coisa que se nota. Portanto, uma falta de investimento, por exemplo, há pouco investimento na formação contínua. Muitas vezes os professores queixam-se que não têm tempo para ir ou têm que ser eles a pagar porque não está disponibilizado. Eu acho que isso era muito importante e, mais uma vez, se temos mais recursos, se há mais professores, há mais tempo que há menos alunos, se calhar podemos apostar mais também aí na qualificação dos professores e no desenvolvimento dos professores. Porque se falarmos no desenvolvimento dos professores e eles serem melhores professores, então se calhar responde à sua pergunta, que é depois também conseguem desenvolver mais os alunos. E com certeza que os resultados não são só os resultados nos exames, e nós falávamos antes de entrar em cena sobre isso, não é? Mesmo que às vezes haja um efeito estatisticamente significativo de uma intervenção ao nível dos resultados dos exames, e nós falávamos, por exemplo, em escolas só para raparigas ou escolas para rapazes, eventualmente observa-se que isso terá algum efeito positivo nos resultados dos exames, mas há outros objetivos da educação para além de passar nos exames, não é? Portanto, isso também será importante. Só fazendo um comentário, este é o tal assunto de que eu não percebo nada, mas não obstante, vou fazer um comentário. Uma vez que nós temos menos pressão no sistema e nos vários níveis do sistema, um desafio pode ser precisamente este, não é? De termos de deixar de nos preocupar com a quantidade e passarmos a ficar um bocadinho mais focados com a qualidade, para depois não acontecer isso. Um aluno que até sai com uma nota final de 16 porque é muito competente a resolver exames, mas depois não tem um conjunto de outras competências transversais, fundamentais, enfim, soft skills ou o que quer que seja, ou hard ou soft, enfim, eu diria que até são bastante hard, não é? Quando estamos a este patamar de dominar a linguagem, o raciocínio lógico, etc., não é? E ter tempo para trabalhar na aprendizagem, nas competências, para além da avaliação. Não é? Nós andamos todos, famílias e estudantes, sobretudo se a meta for o ensino superior e for uma carreira, preocupados com a possibilidade de entrar num curso, numa universidade, e depois esquecemos que por trás disso há um conjunto de outras competências que não fomos construindo e que são essenciais ao nosso bem-estar, à nossa qualidade de vida como pessoas, como membros da comunidade, do país.
professor quer acrescentar? Há uma questão importante a propósito da formação inicial, não da contínua, mas da formação inicial de professores. Não me referindo aos professores atuais, porque os atuais são os que já lá estavam há 10 e os que estavam há 20. Portanto, mais antigos, claro, mas pronto, são os mesmos. A questão é, quem é que vai atualmente para um curso de ensino? Por exemplo, para professor do primeiro ciclo. Quem é que escolhe? Não escolhe. Tem que ir. Isto é, feitas as contas às notas que teve, resta aquilo. E esse é um problema bastante significativo, porque nós daqui a algum tempo vamos ter uma saída maciça de professores, vamos ter que injetar gente no sistema e nós temos muitas pessoas que tiveram eventualmente as piores notas no acesso ao ensino superior. Por exemplo, ainda há poucos dias li no Público um estudo que dizia que os alunos de medicina, conhecidos analfabetos, têm notas muito melhores a português do que alunos que vão para os cursos de ensino, que são os que têm as piores notas. Ora, oxalá não vão para professor de português, vão para professor, sei lá, trabalhos manuais ou qualquer coisa, que é para ver se... Mas isto é um problema sério. É claro que já sabe que aqueles que têm melhores notas a português, porque é o efeito de saber tudo, não é? Sabem tudo, mas não deixa... Uma pessoa ser ultrapassada a português por um aluno de medicina é um enxovalho, digo eu. E é o que acontece com os professores. Portanto, e este é um problema muito significativo. Quer dizer, daqui a algum tempo temos professores que entram para o sistema, muitos a falar deficientemente, sobretudo, muito pior, que não diz respeito apenas aos professores, a escrever de forma absolutamente inominável, não é? Sem que eu tenho alunas assim, que não se percebe absolutamente nada. E isso é um problema muito sério, porque isto significa uma desordem intelectual relativamente a colocar num papel 2 ou 3 ideias, não é? E como é que eu depois vou passar isto às crianças, não é? Se não se conseguir passar isto às crianças, como é que elas se vão organizar? É que a escrita é uma coisa extraordinariamente organizadora de cada um de nós. Uma pessoa depois de escrever, sendo o próprio a produzir, sabe mais do que sabia antes, que é uma coisa extraordinária, não é? E, portanto, se as pessoas não tiverem isto para dar, não vão conseguir que os alunos sigam. E este é um problema bastante sério, sem dúvida. Muito obrigada, professora. Eu quero agradecer a todos em nome da EduLog e da Fundação Belmiro de Azevedo. Obrigada pela vossa presença aqui e anunciar-vos também que no próximo dia 27 de março temos outro tema de educação e que será: estão as escolas preparadas para a autonomia e para a flexibilidade curricular? Também já aflorámos aqui um bocadinho esta questão. Muito obrigada a todos e boa noite.